Olá, muito boa noite. Estamos no ar ao vivo aqui pela TV Bom HD com mais uma edição do programa Cidade em Debate. Lembrando que o programa é gravado e a reprise é às 6h30 da manhã aqui pelo canal 6 da Claro TV ou pelas Smart TVs da Samsung LG ou ainda pelo YouTube, pelos nossos aplicativos ou ainda pelo Facebook, né? Você que quer assistir a programação da Telemon tem várias possibilidades para fazer isso, logicamente, né? Bem, nós temos vários assuntos aqui para trabalhar no programa de hoje. Vamos falar sobre vários assuntos. Lembrando que quem participar do programa de hoje, no final, nós vamos fazer um sorteio. Quem der a sua opinião, fizer o seu comentário, vamos sortear um café colonial para 2 pessoas lá no Café Colonial da família Ketterman, café colonial com qualidade da Serra Gaúcha. A nossa enquete de hoje é a seguinte: Montenegro poderia ter a festa municipal da Bergamota, como já aconteceu nos anos 60 com a Festa Laranja? Por quê? Porque nós somos o maior produtor de bergamota de laranja do estado. Nós temos a Festa Bergamota Montenegrina em Campo do Meio, uma festa muito bacana, mas ainda uma festa local, localizada lá em Campo do Meio. E nós temos essa tradição aí também, na Festa da Laranja. Durante 3 anos, Montenegro foi a terra nacional aí da laranja e da bergamota. Bem, hoje recebendo aqui nos estúdios a minha querida amiga Silvana de Souza Schontes, ex-chefe da Vigilância e Saúde e hoje representando também a Associação dos Moradores e Empreendedores Atingidos pelas Cheias do Rio Caí. Obrigado pela presença, Silvana. Boa noite a todos, essa bancada especial aí, meu amigo Adriano, né? Que a gente tenha um bom programa. Legal. O Sérgio Fir, que é consultor, que está aqui com a gente, sempre participando da programação da TV Mão HD. Obrigado pela presença, Sérgio. Obrigado pelo convite, um novo convite. Boa noite a todos os da bancada. Prazer conhecer a nossa patrona e pedindo para as pessoas participarem também e emitirem opiniões, porque assim a gente também consegue entender um pouco o pensamento mais abrangente, mais coletivo da cidade. Legal, obrigado, Sérgio. Estreando aqui na bancada, a Marileia Vargas, ela que é escritora e é patrona da Feira do Livro deste ano de 2025. Marileia, seja muito bem-vinda à nossa bancada e parabéns por esse título muito bacana, hein? Muito obrigada a todos, uma boa noite. Estou muito feliz, muito grata e muito honrada pelo convite e é só gratidão mesmo, né, por poder estar aqui e ter sido convidada também. Tu foi pega de surpresa com esse convite? Muito. Para ser a patrona? Total surpresa. É total mesmo? Surpresa, assim. Inclusive, quando fui pela manhã era para participar de uma reunião com a comissão de organização da Feira do Livro. E aí a Ana disse, olha, vamos lá dar um apoio, uma força, né? E eu disse, não, com certeza, estarei presente. E quando chego lá, então, recebo essa surpresa, essa grata surpresa. Estou muito honrada mesmo e muito emocionada. Ainda não não consegui processar ainda. Legal. Mas estou muito feliz. Agradecemos então e com muita honra recebemos aqui na bancada a Marileia Vargas, que é a patrona da Feira do Livro deste ano de 2025. Nós vamos tratar desse assunto daqui a pouquinho. Clóvis Domingues, que é participante da bancada das terças-feiras, hoje, aí com a nossa bancada da segunda desfalcada, ele vem aqui quebrar um galho muito bem, sempre com ótimas posições. Obrigado pela presença, Clóvis. Muito obrigado, Adriano, pelo convite. Boa noite a ti, boa noite aos companheiros da mesa e boa noite às pessoas que nos veem e nos ouvem. Vamos interagir, vamos nos cobrar, vamos olhar o programa e vamos ver o que está acontecendo. Legal. Eu sempre digo, né, que o Cidade Debate é um programa que ele é propositivo para as coisas da nossa cidade, né? A gente propõe melhorias, mostra as coisas boas, mostra as coisas que podem melhorar. É um programa propositivo. Nós vamos falar, entre outros assuntos do programa de hoje, que muitos moradores estão pedindo asfalto nas suas ruas, né? Com muitas ruas esburacadas. E nós vamos mostrar uma das ruas em que os moradores foram atendidos no seu pedido e a rua foi asfaltada. Vamos falar também sobre o vereador Thales Ferreira, que mandou um recado para o diretor do Hospital Montenegro, do HM Regional, né? O Thales Ferreira recebeu uma ligação do diretor do HM, reclamando de uma postagem que o vereador fez, e ele falou isso lá na Câmara. Enfim, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso e mostrar o vídeo, inclusive. Bem, vocês concordam com a teoria do elo? O que é a teoria do elo?
esse assunto foi colocado pela vereadora Clau Eberhardt, né, que defende a causa animal. Segundo ela, aquelas pessoas que são violentas em casa, que praticam a violência doméstica, automaticamente praticam a violência contra os animais. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho também. E ainda a questão da reforma tributária, né? A prefeitura está se articulando, porque a partir do ano que vem deve haver uma queda de quase 50% na arrecadação da prefeitura, né? Então, o que fazer para contemplar novas iniciativas para aumentar a arrecadação? Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre esses e outros assuntos. Bem, vamos começar falando sobre essa questão aí do asfalto, né? Muitas ruas estão com buracos e uma delas foi contemplada com asfalto. O vereador Thales Ferreira foi até lá e mostrou, nós vamos ver agora. Acompanhe a matéria. Mais um pedido da comunidade atendido. Mais uma rua que estava com muitos buracos que foi pavimentada pela Prefeitura Municipal de Montenegro. Desta vez, a rua Albino Frederico Hofmeister, aqui no bairro 5 de Maio, onde eu estou nesse momento caminhando e mostrando as imagens para vocês de como ficou a rua. Um pedido dos moradores que há muitos anos queriam que essa rua fosse pavimentada. E agora, a Prefeitura Municipal de Montenegro atendeu o pedido e pavimentou, trazendo um conforto muito grande para quem mora na rua e para os motoristas que transitam aqui diariamente. Nosso muito obrigado em nome dos moradores para a Prefeitura Municipal de Montenegro, que atendeu um pedido de muitos anos, pois era um sonho dos moradores ter essa pavimentação que agora é uma realidade. Tá aí, portanto, o vereador Thales Ferreira na rua Albino, em loco, inclusive, na rua Albino Hofmeister, lá do bairro 5 de Maio. Bem, a gente já falou que muitas pessoas reclamam dos buracos nas suas ruas, e aí a prefeitura atendeu esse caso do bairro 5 de Maio, mas ainda existem muitas ruas que ainda estão com problemas. A gente sempre debateu aqui no Cidade Debate a questão do que é melhor, né? O que é mais produtivo, se é o asfalto, a camada asfáltica ou o PVS, né? Eu vou começar com o Sérgio Fier. Eu quero a tua opinião sobre esse assunto, né? Uma bela iniciativa do pessoal da 5 de Maio, né? Mas ainda temos algumas ruas ainda que precisam, né, Sérgio? Sim, a gente tem muitas situações, não só de asfaltamento ou pavimentação mais adequada, né, para trânsito, como também nós temos muitas necessidades de corrigir, né, de consertar buracos e outras situações que são de drama para quem anda de carro, para quem anda de bicicleta e mesmo para quem anda a pé. Então, assim, a cidade como um todo, na minha opinião, ela está bastante deficitária em termos de infraestrutura viária, né? E muitas outras coisas também que deveria se dar prioridade. O asfalto acaba sendo priorizado porque ele é mais visível também, né? Mas é uma necessidade. Talvez mais prático também, né? De colocar. E também mais prático, mas assim, a gente tem muitas situações de nossa rede de esgoto que precisa urgentemente de uma manutenção muito forte e em muitos lugares de redimensionamento da rede, né? A limpeza, a organização. Na minha rua agora aconteceu, semana passada, apareceu um grupo de pessoas lá capinando e fazendo montinhos do que foi capinado, né? Mas de alguma forma falta sincronia, né? Então os montinhos ficaram para trás, agora choveu, aqueles montinhos foram perdidos, né? Foi perdido, eu não sei para onde foi, né? Provavelmente para dentro da rede de esgoto, etc, etc. Então, assim, a gente tá bastante deficitário em termos de atendimento de deixar a cidade em condições mais viável, né? Que todo mundo reclama de um monte de coisa, também tem as calçadas, também tem os fios caindo dos postes, batendo na nossa cabeça, um monte de coisa. Então, assim, que bom que fizeram um asfalto, mas assim, tem muito por fazer. Legal. Bom, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre a Feira do Livro. Eu já vi que está aqui com a gente também. Um grande abraço para Ana Valdete Martins. Ela que convidou a nossa convidada de hoje, a Mariléia Vargas, né? Mariléia está aqui, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre a Feira do Livro também. Silvana Schultz, eu quero saber a tua opinião. Tu és a favor
Do asfalto ou do pavés? Eu acho que eu podia trabalhar em duas linhas de pensamento. O primeiro, assim, a questão do tipo, né, se é pavés ou asfalto. Como a gente sofreu e sofre enchentes há muito tempo aqui em Montenegro, não é a última só, né, Sim. que passamos, e vamos ter muitas próximas. Eu acredito, porque já participei do Conselho do Meio Ambiente por uns 15, 16, nem me lembro tantos anos que foram, enquanto que eu trabalhava na Vigilância em Saúde, na Prefeitura. A gente debatia muito a questão da permeabilidade do solo na Sim. região afetada pela enchente. Inclusive tinha um mapa que foi trabalhado, eu não me lembro o técnico que apresentou para nós no Conselho, de uma linha onde até ali não deveria ser colocado asfalto em virtude dos alagamentos. Isso eu acho muito importante, assim, nenhum gestor público acatou e nem entendeu que nessas regiões seria mais interessante, apesar de ser mais prático, como tu falou, o asfalto, que se tivesse esse tipo de pavimentação mais permeável, Tu né? pode dar um exemplo de uma rua que estaria nesse mapa, onde havia recomendação de não ter asfalto? Eu lembro, assim, tipo da Caixa Econômica, Para lá? para lá até o industrial, ele tinha uma grande faixa ali, sabe? Sim. Realmente... Que havia recomendação de não colocar asfalto. Em virtude dos alagamentos, né? Claro que as pessoas, de maneira geral, preferem o asfalto, né? Dá um outro aspecto, enfim. Eu não sou, tipo, contra o asfalto, Perfeito. muito menos nessa rua ali, na Albino, da 5 de maio. Por outro lado, eu sempre, quando venho aqui, como fui servidora pública a minha vida inteira, praticamente 35 anos, né, no serviço público, eu tenho para dizer que não gosto desse tipo de política em que os vereadores fazem uma mediação de uma coisa que era da gestão pública, ter essa manutenção, enfim, né, ou então o planejamento. Tu está dizendo que é preciso o vereador pedir para que seja colocado, muitas vezes? Eu acho que beneficia politicamente ambos os lados. Quem pede, nada contra o Tales, gosto dele, tenho um carinho por Tales. E quem faz, acho que ambos lucram votos, Sim. Essa é a minha opinião. Então, eu acho que se a gente tivesse um planejamento e não assim algo que alguém tivesse que mediar, um ente político como um vereador, seria mais interessante, porque o povo paga e merece ter esse atendimento mais de uma gestão mais qualificada, né? Senão acaba, me desculpem, né, a minha opinião, acaba sendo uma moeda de voto, na minha opinião. Perfeito. Marileia Vargas, como é que tu vê essa novidade, a importância, né, de atender o pedido da comunidade e o asfaltamento lá na Albino vai ser bacana, né? Eu considero importante, né, que os pedidos das comunidades de fato sejam atendidos. Sim. Porque quem está morando ali sabe... Que vive o dia a dia, Que né? vive o dia a dia sabe da sua necessidade. Né? Eu sou moradora da 5 de Maio. Então tu conhece bem essa rua ali, né? Conheço a rua e sei que a comunidade, né, o bairro, ficou muito feliz, né, com toda essa obra asfáltica que ocorreu no nosso bairro nos últimos anos. Então, enquanto, né, moradora, nós consideramos assim muito importante. Mas eu concordo com a Silvana, né, em alguns aspectos, assim, no sentido de que realmente nós sabemos, e a grande maioria sabe, que o asfalto, ele dificulta, né, a permeabilização da água e tal, e aí auxilia, né, nas questões dos alagamentos. E concordo que deveria ser feito um projeto, assim, buscando solucionar estes problemas, né? Buscando, no caso, alternativas mais viáveis, né? Para que a comunidade seja contemplada com um acesso melhor nas vias e tal, mas que também, né, não prejudique no momento assim que a gente sabe que são os períodos de enchente do nosso município. Me diz uma coisa, ali o bairro de 5 de Maio sofre com algum tipo de alagamento, enxurrada? Porque tem um arroio ali, né?
Tem algumas ruas que sofrem, tem ou não? algumas ruas que sofrem, Sim. assim, né? Porque vem, né, tá mais na parte Sim. plana ali, mais baixa, então vem toda aquela água ali. Legal. Eu vou passar a palavra para o Clóvis. Quero só abrir um processo de interatividade. Muita gente participando já, né? Regina Halber, dando boa noite a todos. Obrigado, Regina. Jana Souza, Juliana Cruz Ode, Márcio Kunz. O Márcio diz boa noite a todos, integrantes da bancada. A Jasmine da Silva diz assim, boa noite a todos da bancada. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Uma excelente noite, segunda-feira, e uma ótima semana. Olha que bacana, Jasmine. Bacana. Obrigado, querida. E Ivonei Pires da Silva, boa noite a todos, especial para a Silvana. Temos de conferência tempos de conferência da saúde. Grande abraço, né? Pedro Marcelo, valeu Pedro. Márcio Kunz. Rita de Cássia Ficha, nossa grande professora. José de Jesus Cine da Silva. Ana Valdete Martins, Percy Lemos dando boa noite. Ana Valdete diz assim, boa noite para todos vocês. O Márcio diz assim, mas realmente não adianta asfaltar toda a cidade e não dar prioridade para os esgotos e rios. Rafael Faustino com a gente também, Márcio Kunz. Um exemplo, diz ele, é a rua Independência, que foi asfaltada recentemente, né? Jean Diego Gucci também é lá do bairro Ferroviário com a gente, Alcino Duarte. João Batista Francisco, a Jasmine diz ainda, eles precisavam vir também colocar um asfalto, meu amigo, aqui no Cantão da Pedreira, insuportável. Esse lugar aqui, quando estava no verão, e vemos todos doentes com bronquite e rinite, é insuportável. João Batista Francisco, uma boa noite a todos e um ótimo programa. Angelita Martins, boa noite. Léo Melo, grande Léo. Bruno Negruni, lá de Portugal, assistindo. Que legal. Eu acho que ele não está de férias, acho que ele se mudou, né? Parece que ele volta só dia 20 de agosto, né? Clóvis, eu quero a tua opinião agora sobre essa boa novidade lá do 5 de maio, mas muitas ruas ainda precisam de asfalto também, né? Ou pavés. Tu és a favor de qual dos dois? Ambos são Ambos são bons, né? Mas eu acho que nas vias principais, o mais movimento, o asfalto. Mas não obrigatoriamente. O AVS também se presta muito bem também para fazer um piso muito parelho, muito liso, e a vantagem de poder tirar daquela hora do esgoto. Porque o que não está sendo trabalhado em Montenegro é os esgotos, gente. Os esgotos nós temos minimamente condições de pegar e absorver a água que está nas ruas. Então acontece de pegar e logo vira aquele piscinão, como ali na Fernando Ferrari e outros lugares, porque o esgoto não está contemplado. E além de tudo, dentro do asfalto, aí permear a água não acontece. Então fica virado num caos. O processo lá da 5 de maio, nunca esquecendo que o conjunto habitacional lá, o Residencial 5 de maio. Residencial 5 de maio fica numa calha para baixo ali de todo o bairro 5 de maio. É verdade. E aí, asfaltando tudo, vai virar um problema inegavelmente, né? Porque a drenagem a gente sabe que é de péssima qualidade também. Né? Daquela rua ali também não segura sozinho, apesar que ela não foi asfaltada. Mas daqui a pouquinho vão asfaltar também. E tem um detalhe também, né, Clóvis? Eu tenho acompanhado isso há muitos anos, há mais de 20 anos. Nós temos as bocas de lobo que eram assim, né? Daí o pessoal vai asfaltando, elas ficam... Está sumindo. Ficam 50% quase. A rua Sabiá, com a Cristiano Matti, assim, eu já reclamei outras vezes, porque eu tenho um prédio ali na José Luiz, e observo que a Cristiano Matti, a que desce do morro até a José Luiz. Tá. Ali foi feita a travessia das águas, foi feita uma drenagem mediamente boa, bem dimensionada, mas na Cristiano Matti eles dimensionaram mesmo, ficou bem dimensionado, lá com canos de 600 milímetros, lá, totalmente adequado para aquela área. Só que a Cristiano Matti, quando desce, a travessia não está funcionando, e aí desce toda a água que desce do morro, todo ele sai pela José, só entra o asfalto e volta tudo aqui na Polinário de Moraes. Então é um absurdo que está acontecendo ali e é uma questão muito pequena. A drenagem, em vez de drenar, como tu disseste, subiu tanto o asfalto, que ele pegou e está escapando para fora, toda a água sai tudo e não está atravessando. No meu bairro o que mais acontece é isso. Então, o esgoto, quando dá uma enxurrada, uma chuva mais forte,
de dentro da boca de lobo está saindo a água para a rua e não entrando para dentro. Exato, é isso que está acontecendo Está saturado o sistema. Saindo, e está dimensionado para passar direto, com condição. Mas aí o que acontece? Quem trabalha no serviço de irrigação e serviço lá fora, não sei quem é o secretário hoje, São Machado, Marcelo Cabelo, ele tem que acompanhar nos dias de chuva e ver como é que as águas estão se comportando, tchê. Isso é obrigatório para quem trabalha nessa área. Nessa área. Porque aí ele vai lá, ele olha, ele vê o que tem que ser feito, e para quando o tempo está bom, é só fechar aquilo ali e já vai forçar a água pegar e atravessar. Assim, do jeito que está muito ruim, está saindo por cima da... O PAVS é ótimo também, em algumas cidades a gente vê, eu conheço algumas cidades que só tem PAVS, né? E São Leopoldo hoje só tem paralelepípedo praticamente, continuaram colocando. Santa Catarina usa muito PAVS. São Leopoldo, a independência toda é paralelepípedo de todas as ruas praticamente. Não, paralelepípedo ou PAVS? Não, tem paralelepípedo. Tem o mais regular. PAVS bem feito, ele funciona bem tinha também. 50 anos atrás. É regular. Regular. Continua por irregular, mas muito regular. Bem feitinho, Não, bem direitinho. Está muito bom, está maravilhoso. Tá? Fizeram drenagem nova, fizeram tudo, ficou muito legal. Muito bom. Parabéns. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre a bronca que o vereador Thales Ferreira deu no diretor do Hospital Montenegro. Vamos falar também sobre a teoria do elo, né, que é aquela teoria que onde tem violência doméstica, tem violência contra os animais domésticos também. A vereadora Cláudia Berrard tocou nesse assunto. Vamos falar também sobre a reforma tributária que pode trazer uma queda brutal na arrecadação do município, né? E o que fazer nessa questão. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre a Feira do Livro. Está aqui com a gente a patrona Mariléia Vargas, que é patrona da Feira do Livro. Inclusive eu estava procurando hoje no Google, é patrona ou patronese, né? Mas pode ser os dois. Os dois estão corretos, né? Só para a gente esclarecer os nossos telespectadores. Daqui a pouquinho nós vamos falar com a patrona da Feira do Livro, porque houve uma mudança. A Feira do Livro ocorria em novembro, na mesma época da Feira do Livro de Porto Alegre. Agora passou para outubro, um mês antes, para fugir dessa concorrência. Nós vamos falar sobre esse assunto daqui a pouquinho. Porque agora o nosso tema é o seguinte. Na década de 50 e 60, nós tivemos a Festa Nacional da Laranja durante 3 edições. Hoje nós temos a Festa da Bergamota Montenegrina, que é um sucesso. Nós temos a Bergamota Montenegrina, que é um dos cases aqui da cidade. Nós somos hoje, Montenegro, a capital da bergamota e da laranja. Não existe nenhum município que produza mais bergamota do que laranja. São Sebastião do Caí tem a Festa da Bergamota, mas muitas vezes pede emprestado aqui as nossas frutas, porque o Montenegro tem uma produção muito grande. Então, nosso questionamento hoje é o seguinte: Montenegro, em função de todos esses quesitos, deveria ter uma festa municipal dos cítrus, da laranja, da bergamota, como tinha antigamente. Nós vamos ver agora um vídeo, antes de trazer esse assunto para o debate, nós vamos ver um vídeo que a TV Mon tem, que mostra imagens da década de 60, de 64, da Festa da Laranja. Vamos ver na sequência, a gente volta aqui. Os montenegrinos ficaram sem sua grande festa no ano de 2001. Problemas com a data em que seria realizado o evento e o alto custo que o município teria que bancar levaram a comissão organizadora a transferir a festa para o ano de 2002. Montenegro sempre procurou organizar grandes festas e um dos eventos mais famosos organizado pelo município foi a Festa da Laranja de 1959. Em sua primeira gestão, de 1956 a 1959, o prefeito Hélio Alves de Oliveira organizou a primeira Festa da Laranja, que foi realizada no pavilhão onde funcionou o ginásio industrial AJ Renner, na rua Osvaldo Aranha, cedido gentilmente pelo seu proprietário, Telmo Cruyff. Devidamente adaptado e decorado,
O prédio em que se realizou a festa, que incluiu uma exposição industrial, constituiu-se num autêntico sucesso, tendo vindo para inaugurá-lo o então secretário da Agricultura do Governo do Estado, Alberto Hoffmann, além de outras autoridades estaduais e federais. Dentre as várias atividades realizadas durante a Festa da Laranja, se destacou o desfile em homenagem ao Dia do Colono. Nas ruas, a população prestigiava o evento, acompanhando de perto a beleza dos carros alegóricos. As alegorias, além de homenagear os colonos e sua importância para o desenvolvimento da região, lembravam também das diversas culturas e crenças dos demais povos que ajudaram no crescimento de Montenegro. As entidades tradicionalistas de Montenegro e região também estiveram presentes no desfile em homenagem ao Dia do Colono, juntamente com a União dos Estudantes Secundaristas e a rainha da festa. Do palanque, as autoridades municipais e estaduais acompanhavam atentamente o desfile e cumprimentavam a população. A Festa da Laranja foi um marco na história do nosso município, uma experiência de alto alcance econômico e social, que projetou o município de Montenegro no estado e no país. Tá, então imagens, né, do acervo aqui da TV Mon HD, na verdade não da de 64, mas de 59, da Festa da Laranja 59. Bem, vou trazer um assunto para a bancada agora, vou começar com o Clóvis Domingues, nós vamos inverter agora, né? O Clóvis Domingues falou por último antes, vai falar agora por primeiro. Clóvis, na tua opinião, Montenegro já merecia ter a festa dos Citrus, a festa bergamota, já que tudo isso que eu elenquei, o fato de nós sermos o maior produtor de bergamotas e laranjas do Rio Grande do Sul. Como é que tu vê essa questão aí? Que bacana essas imagens que a gente mostrou, né? Sem dúvida, é muito legal, né, recordar, mas é inegável que Montenegro não tem uma identidade em forma de festa, né? Nós até hoje tivemos 10, 15 nomes de festas, né? Todo cara governante bota o dele, né? Então, Montenegro é Montenegro sendo Montenegro, não muda nada, né? Continua dessa maneira, infelizmente, né? Parece que nada se adapta assim, e não existe uma gestão, ou então gestões voltadas a uma discussão forte na comunidade que pudesse pegar e dizer assim, não, esse nome vai ficar definitivo para 30, 40, 50 anos, como os outros municípios fazem. Mas o município que tem tradição, né, de desenvolvimento, tudo é planejado com 10, 20, 30 anos, né, para pegar e não ter mudanças. Pode mudar os governantes, mas aquelas questões continuam sempre na mesma linha, no mesmo caminho, todos melhorando, tentando desenvolver o mesmo projeto e tudo, cada vez melhorando mais. Infelizmente aqui não acontece, eu acho muito difícil, né, porque esse nome tem que ser muito bem estudado. Festa bergamota não dá porque já tem no CAI, né? Já tem no CAI, né? Festa da Laranja é Taquari, né? Não é Taquari? Não, Taquari, depois que Montenegro parou de fazer a Festa Laranja, Taquari começou a fazer a Festa Laranja, mesmo tendo uma produção minúscula. Irrisória, diria, né? E nós estamos fazendo festa de tudo, festa de Montenegro, festa em festa, quando não tem nome, outra festa em festa. Infelizmente.
É uma pena, viu, Adriana, mas Montenegro é assim e nós não temos como mudar. Antes também aquela questão, antes que tu falasse, me passou e eu queria falar, que também o tráfico de influência do vereador junto ao executivo para buscar o serviço, isso é muito ruim para a sociedade, isso é muito ruim para a comunidade. Isso não é legal. Mas é uma rotina, acontece sempre, né? Não existe uma LDO, Lei de Diretriz Orçamentária, aonde vai ser aplicado o dinheiro no ano posterior. Deveria ter. Sim. E ali deveria estar todas as ruas que vão ser contempladas. Eu vou te fazer uma pergunta. Tu lembra da consulta popular que tinha? Sim. Eram dadas prioridades? Nunca foi levado em consideração as prioridades da consulta popular. Mas deveria. Claro, deveria, claro. As pessoas... E aí se aplica na LDO e aí se aplica o dinheiro naquelas coisas, naquelas questões que foram discutidas. E quando não se tem fiscalização, principalmente por parte do Legislativo, que trabalha muito junto, que eu digo, tem que ter oposição, é saudável. Daí as coisas acontecem. Estão tudo trabalhando para o mesmo interesse deles, dos vereadores, dos políticos de momento. É muito ruim, não é? Não é contra A ou B ou C. Isso não é legal. Isso não é legal em lugar nenhum do mundo. E só Montenegro você presta para isso aí, e poucas cidades. Né? Então, mas a questão de festa, nós também é mais uma que entra nessa mesma linha também, que nós tínhamos que definir. Mas não adianta definir um governo e depois o outro chega e desmancha. Tinha que ser uma questão de gestão, de união, né? de discussão permanente, para quando avançarmos e termos uma definição e uma identidade em questão de festa. Bom, está aqui com a gente a Marileia Vargas, que é patrona da Feira do Livro, ela é escritora montenegrina. No entanto, ela nasceu lá em São Sebastião do Caí, uma cidade onde existe uma lei que a festa da Bergamota acontece de 2 anos. Qual seja o prefeito que estiver, seja do PMDB, da Arena, do PS, de qualquer partido que esteja lá, está a lei, tem a festa da Bergamota. Isso é uma grande vantagem do Caí, né, Marileia? Exatamente, é uma grande vantagem no município de São Sebastião do Caí essa lei, né, que dá o suporte para a festa. Então ela acaba acontecendo regularmente, é a festa da Bergamota e sempre será independente a festa de partido, da né? Bergamota, independente de partido. E eu acredito que Montenegro tem plenas condições de também fazer, né, uma festa dessa forma, de instituir uma lei que proteja este evento, que dê a ele o seu devido, né, caminho, porque de fato é a capital dos citros, né? Sim. Isso é incontestável. Incontestável. Então, talvez a única coisa incontestável que nós tenhamos é esta. De fato. Então eu não vejo o porquê não acontecer esta festa. Interessante, né? Nunca houve vontade política de nenhum prefeito, né? Infelizmente. E claro, nós temos agora São Sebastião do Caí, né, por anos com a festa da Bergamota, com certeza que não será a festa da Bergamota, mas que se pense, né, com carinho e monte uma comissão e se organize, coloque um nome adequado à festa e que essa festa então permaneça sendo, né, com o nome escolhido, que não precise trocar a cada novo, né, a nova administração, que esse nome seja trocado. Não tem o porquê, né? Não há necessidade de fazer essa troca. Legal. Silvana Schultz, como é que tu vê esse assunto, que é um assunto bem polêmico, né? Bom, eu concordo, né? Começando a concordar com o Clóvis. Falta identidade, né? No momento que a gente não tem, não se sente essa identidade, a gente até tem, porque somos realmente maiores produtores de citros, então teria como resgatar uma identidade. E também acho que é possível a gente criar, sim, uma festa que não copie o nome de Caí, nem de Taquari, enfim. Mas o case de sucesso eu acho que são os italianos. Caxias. Quantos anos tem a festa? Né? Depois dela surgiram muitas outras, mas ela segue permanecendo, né? Com essa potência toda, né? Tem razão. Essa identidade toda. E eu vejo assim que precisaria pegar então as pessoas públicas que têm mais poder de fazer a mudança, né, que estão com a chancela de quem vota nas pessoas,
trazer assim para uma sala e passar muitos vídeos ali do prefeito Hélio Alves de Oliveira, que fez aquela belíssima festa, conforme aquele vídeo emocionante, né? E notem, uma festa comunitária, a comunidade desfilando, se envolvendo, assim mais ou menos como é Caxias. Caxias já está mais produzidinho, mas começou assim também, envolvendo a comunidade, as escolas. Também dá para lembrar a festa que o Paulo tentou resgatar da colônia. Filhos de Montenegro. Uma festa simples, sem tanto, né, é possível, gente, só que daí a gente tem que botar de lado a vaidade, por isso que tem que juntar os políticos numa sala e fazer eles assistir os vídeos para aprender como é que será que o prefeito Alves de Oliveira envolveu toda a comunidade, como é que será, fazer as pessoas pensarem como é que conseguiam, né? Não precisavam nem trazer os famosão, os sertanejos, como é que conseguiam, né? Enfim, temos potência, temos muito a ser mostrado na cidade, temos valores, temos artistas, temos tudo, gente, tudo, é só pegar assim, ó, e pensar no bem comum. Isso ia atrair tantas divisas para a cidade, né? E fica assim, ó, ao longo dos anos, dos 30 e poucos anos que eu trabalhei na prefeitura, muita festa via acontecer com diversos nomes e batizados, né? Mas tem que chegar o momento da gente pensar numa festa que fosse a nossa identidade, né? E que ela virasse uma lei, então, para bem de que o próximo que entrasse não resolvesse mudar, né? Até pode sair outras festas, né, paralelo a essa, mas que se tenha essa identidade. A festa dos citros de Montenegro, né? Que as pessoas marcassem presença sabendo que encontrar uma bela festa, com simplicidade, né? E acho que é possível. Legal. Muito bem, o Birajara Azevedo dando boa noite a todos. Ele está lá em Mudaboi, diz que está chovendo muito lá. Valeu, Birajara. Márcio Cunha, seu Bruno faz falta o programa, é verdade. Adriana Bandeiras com a gente aqui, colega da Marileia, escritora. Jean Diego Gucci, Clóvis Domingues, e a rota do mercado nacional que qualquer chuvinha alaga, hein? É verdade, Diego. Não é de hoje. Belkis Beck, boa noite a todos. Sérgio Luiz Schontes, alegrar o povo é bom, mas asfaltar toda a cidade, desprezando os estudos anteriores, negligenciando a manutenção dos esgotos, torna o asfaltamento uma obra eleitoreira com o dinheiro do povo. De frente ao Olírio, na Montevidéu, entre outros, depois do recente asfaltamento, a administração provocou enchente nos bairros altos da cidade, diz ele. Alessandro Vila dando boa noite. Márcio Cunha diz que poderia voltar também o Viva Bairro, que era muito bom. Liliane Franco está com a gente. Grande Lili. Léo Melo, na minha opinião, as principais ruas que atravessam os bairros deveriam ser asfaltadas e as demais utilizadas para AVS, para facilitar a absorção e drenagem das águas. Foi o que disse o Clóvis. Leonir Ávila com a gente, dando boa noite. Eda Freitas Gamer, grande Eda. Júlio Filmeister, querido Júlio. Sandro Miller, grande Sandro. Grande Márcio Hort, craque do futebol. Belkis Beck. Na enquete ela diz que vota na letra A. Sérgio Antônio Oliveira, boa noite. Márcio Cunz, naquela época a festa era feita para o povo. Não era só pensando na eleição. Leonir Ávila, perdemos a festa da Bergamota. Belkis Beck, uma festa com essa importância deve estar no calendário municipal como lei. Jean Diego Gucci, Montenegro precisa de uma identidade, pois título berço da Bergamota foi lei estadual, é verdade. Bem colocado, Jean. Nós temos o título de berço da Bergamota montenegrina. Léo Melo, falou e disse, Silvana, impecável seu comentário. Leonir Ávila, a cidade tem um enorme potencial e é só o povo se unir mais. Opa! Belkis Beck, quando uma festa é agregada ao calendário, traz muita gente para o município. Claudete Baques da Silva, Silvana, penso que reunir os políticos não trará esse resultado jamais. Acredito mais no movimento de entidades, como por exemplo assim, né? Interessante. Jean Diagutti, me recorda a festa da Expo Monte em Montenegro, pelo prefeito da época, Percival de Oliveira. Agora vereador Movimento Comércio Local, empresa que iam expor seus produtos. Legal. Sérgio Fier, quero tua opinião sobre essa questão da possibilidade não, essa ideia de ter uma festa municipal. De ter uma festa, sim. Primeiro eu queria dizer que eu fiquei impressionado, eu não tinha visto 59, eu tinha recém-nascido, fazia pouquinho, mas já era vivo. Impressionante a capacidade de mobilização desse pessoal naquela época, né? Como que eles conseguiram fazer isso? E uma coisa que me chamou a atenção é que, assim,
trouxeram nos desfiles o meio rural para dentro da cidade. Foi o que o Paulo Azevedo fez com muita propriedade. É verdade, Colônia. meio rural. Que fica esquecido geralmente, né? Exato, Bem exato. colocado, E aí, assim, isso faz uma força de atração do meio rural, do meio urbano, da população urbana para o meio rural. Sim. Então essa integração que é promovida, né? Eu acho muito interessante. Propicia, né? E aí a gente enxerga como isso não existe hoje forte, né? Uma festa da bergamota em Montenegro, eu acho que deveria se vencer alguns passos antes de fazer essa festa, ou trazer de volta essa festa, que é assim, o desenvolvimento rural de Montenegro. E esse desenvolvimento rural significa dar uma atenção em Montenegro para a cadeia produtiva da bergamota, por exemplo. Então não é só a árvore e a bergamota, né? Mas sim assim, o que a bergamota precisa para se desenvolver. Então tem desde fertilidade do solo, desde a disponibilidade de água, desde estradas, desde escolas, desde internet, todas essas coisas que vão fomentar o desenvolvimento dessa cadeia produtiva. E também assim, a laranja ou a bergamota, ela pode se transformar em suco e pode se transformar em uma série de coisas. Que é por isso que eu acho o sucesso de Caxias, que é a festa da uva, mas é a festa da uva, eles fazem suco, eles fazem vinho, eles fazem tantas coisas, que nós não temos isso, nós estamos só com a fruta e na hora da safra, na hora da venda, tá com um precinho desse tamanho, a gente, sabe? Então, é um sistema, e esse sistema é que nós não estamos tendo ação. E aí chama a atenção para as secretarias de desenvolvimento rural da prefeitura, né? Ou a secretaria, não só desse prefeito, mas os demais, quando deveria mapear, deveria conversar com essas pessoas, deveria ver as necessidades, etc, etc. Então, é um caminho longo que nós temos que percorrer antes de tentar tirar lá de Campo do Meio, que está funcionando. Funciona bem, né? Muito bem. Legal. Posso Claro, complementar por favor. a fala do Sérgio ali? Quando eu falava que a gente tem potência, a gente tem mesmo. Porque na abertura da safra dos citros, por trás está um grupo maravilhoso que é as GOLs, Grupo Organizado do Lar, que são orientadas pela Emater. Elas produzem tantos quitutes à base das bergamotas que dá gosto da gente ir para ver o que essas mulheres fazem de coisas boas a partir da bergamota, do suco. Então tem muita potência, mas realmente o que o Sérgio fala é verdade. A gente precisa dar passos anteriores até, né, fazer a festa. Legal. Nós vamos mudar de assunto agora, porque na última sessão da Câmara, o vereador Thales Ferreira deu uma chinelada no diretor do HM regional. Por quê? Porque o Thales Ferreira fez um vídeo com um cidadão, um agricultor, disse que teve problema de atendimento no HM regional, postou esse vídeo e o diretor do hospital ligou para ele, né, reclamando, e o Thales Ferreira não gostou disso. Vamos ver o que o vereador falou. Não estão fazendo o serviço que vocês deveriam estar fazendo e ainda vem cobrar do vereador que expôs a situação? Queriam que abafasse a situação? Não. Diretor do hospital, o senhor tem que coordenar a sua equipe médica aí, pois da forma que está, não está contento com a comunidade. A comunidade paga seus impostos, os repasses estão em dia, a Prefeitura Municipal de Montenegro, junto com as demais prefeituras da região, estão pagando o serviço de traumato em dia e não estão recebendo o serviço. Nós vamos sim, aí o bocudo aqui sou eu vou continuar, sim, expondo, cobrando e levando até o Ministério Público tudo aquilo que não for resolvido dentro da normalidade do nosso município. Tá, a palavra do vereador Thales Ferreira. Eu vou começar agora com a Silvana de Souza Schontes, que foi durante muitos anos chefe da vigilância
Começou com a vigilância sanitária, depois passou para a vigilância de saúde. Quantos anos de vigilância? 30? 18. 18, não, 30 não. 30 é poucas de prefeitura. 30 inclui a biblioteca, né? Inclui a biblioteca junto. Como é que tu vê essa situação do Hospital Montenegro, aí, o vereador Thales reclamando, como é que tu vê essa situação atual? Bem, o vereador Thales é um homem público e é um vereador, então ele está no pleno direito de fazer críticas e de fiscalizar algo que recebe verba pública, como o Hospital Montenegro, né? E o que me faz pensar no enfraquecimento de órgãos bem importantes que são os conselhos municipais de direito, né? Como eu trabalhei muitos anos na saúde também e fazia parte também do Conselho Municipal de Saúde por muito tempo, me dá a impressão, não sei se porque eu estou fora do cenário hoje, que os conselhos de direito estão cada vez menos sendo participativos nessas questões, principalmente com relação ao HM, né? Eu sinto falta um pouco do protagonismo do conselho, não apenas de vereadores, tomando para si essa questão assim de fiscalizar e controlar o atendimento no hospital, que é uma função do Conselho Municipal de Saúde, né? Não sei o que está acontecendo, mas eu vejo, de maneira geral, todos os conselhos bem enfraquecidos, porque o cidadão, o SUS, né, tem essa questão do Conselho Municipal de Saúde de poder ser ouvido no conselho, tem vez, tem voz, né? E deveria partir do Conselho algumas demandas que estão sendo levadas por políticos, vereadores, prefeitos, enfim. Acho que é pertinente um homem público, tanto prefeito como vereador, tomar para si algumas questões, mas está faltando esse protagonismo também desse ente, que é o Conselho de Saúde, que não tem nenhuma participação política, não deveria ter, Sim. Pelo menos, né? Na defesa do usuário do SUS. É muito importante que a gente verifique e pense por que os conselhos estão tão assim acanhados, anêmicos, distantes assim, desse protagonismo. Porque era muito comum, quando eu participei do conselho, que as pessoas levavam demandas para as reuniões do conselho, e é um assunto sempre muito polêmico, o HM, né? Eu não estou acompanhando assim tão de perto, mas também só pela mídia, mas sinto falta da participação popular nessa questão através do Conselho de Saúde, que é um pouco mais isento de política, né? Acho que o vereador Thales fez a parte dele, e se houve uma retaliação do hospital, é coisa de gente pública, a gente bate e a gente apanha, faz parte. Legal. Vou ter que chamar um intervalo. Na sequência, a Marileia, o Clóvis e o Sérgio vão falar sobre esse assunto do Hospital Montenegro. Nós voltamos já com o Cidade Debate. Aposte você também na nossa cidade. Montenegro, terra de grandes oportunidades. Uma iniciativa TV Mon. Você já parou para pensar no que realmente é a beleza? Eu sei, às vezes ela é tão presente que não precisamos buscar muito para encontrá-la. Porém, com uma rotina tão corrida, nem sempre conseguimos captar o belo à nossa volta. É por isso que eu te convido a prestar atenção em cada detalhe do cenário da sua vida.
no horizonte delineado pelas curvas das montanhas, no sorriso das pessoas que você ama, no aroma suave das flores. Aos poucos, você começa a reparar em cada canto ao seu redor e quando menos espera, percebe que é capaz de enxergar beleza em todos os lugares, principalmente a beleza que está dentro de você, porque é ela que constrói a melhor parte da sua história. Garden Rose Club, BR Incorporadora. Como você está construindo o futuro da sua empresa? Qual o legado pelo qual sua marca será lembrada e reconhecida? Investir em gestão ambiental é muito mais do que cumprir sua responsabilidade social. É associar sua reputação à força da sustentabilidade. É uma estratégia inteligente que gera valor e diferenciação, que cria conexão em consumidores conscientes, que coloca seu negócio na rota das oportunidades de crescimento e inovação. Constroem a imagem positiva que sua empresa precisa para alcançar os resultados traçados como metas do amanhã. Suas melhores decisões passam pelo compromisso com o meio ambiente. Junte-se a nós nessa jornada. ProAmbi, um mundo melhor para as pessoas. Pessoas melhores para o mundo. Já estamos de volta com o Cidade Debate, hoje recebendo o Sérgio Firpo, o Clóvis Domingues, a Marileia Vargas e também a nossa patrona da Feira do Livro e a Silvana de Souza Schontz aqui, nossa bancada super qualificada no nosso Cidade Debate. Lembrando que quem participar do programa de hoje, com comentários, opiniões, dicas, até uma curtida, vai estar concorrendo a uma ida para 2 pessoas ao Café Colonial da família Ketterman, aqui em Montenegro, Café Colonial da qualidade da Serra Gaúcha. A Caldete diz assim: os conselhos de saúde de todos os municípios da região poderiam e deveriam juntos interceder e até fiscalizar o serviço do HM em favor dos cidadãos e usuários. Tem colocado. Sérgio Fier, quero a tua opinião sobre essa questão do Hospital Montenegro. Eu, em outros debates, eu já me manifestei contra esses videozinhos de Instagram que são feitos para fazer algum escândalo, um chamamento de que é um absurdo, e pega um ponto, né? Aconteceu aquele ponto, ou outro ponto que aconteceu, um outro ponto. Então, os somatórios de pontos não formam um conjunto, um sistema. E a função dos vereadores, ou da Câmara de Vereadores, incluindo o presidente da casa, eles têm funções que são não de agir no varejo, mas sim agir no atacado, no conjunto. Então, assim, nós estamos ouvindo há muito tempo já que o hospital em Montenegro, o HM, está passando por um problema de crise que se falou, mas assim, a resolução do problema não aconteceu. Então, quando começa a acontecer alguns casos pontuais em que a pessoa fica esperando muito tempo, a gente não pode desvincular desse grande drama que o hospital está vivendo, né? Que nós não sabemos as causas. Embora agora se diga, foi dito lá na tribuna que está tudo em dia, mas assim, a gente sabe que tem gente que está mais de 7 meses sem receber. Então, como que a gente quer que as coisas funcionem se estão sendo, de alguma forma, cortados? E não ouvindo a questão dos conselhos, né, que foi muito bem colocado. Eles não podem ser ignorados, eles têm que ser empoderados, inclusive, para a Câmara de Vereadores considerá-los, e a Prefeitura considerá-los, e o hospital considerá-los. Então, se isso não está funcionando, então não adianta pegar um cara com uma perna engessada numa cama lá em Santos Reis e fazer um escândalo em cima daquela perna. O problema não é a perna. O problema, claro que é um problema, mas assim, existe uma doença
acontecendo no sistema. Legal, legal. Clóvis Domingues, conhece bem a situação do hospital? Foi uma guerra de versões, né? O vereador denunciou e o médico pegou e retrucou da maneira. Mas só que tem uma coisa, eu não sei o que o médico disse. Não, o médico não, o diretor do HM. Diretor do HM, né? Diretor. Respondeu para ele. Diretor do HM. Respondeu para ele. Na verdade, não respondeu. Ele ligou cobrando por que ele tinha feito aquela reportagem. Exato. Eu acho que ele tem toda a razão, o diretor do hospital. Digo por quê? Porque a questão dos salários que tem dos funcionários do hospital, dos médicos, não os funcionários, os médicos, principalmente o corpo médico, não está recebendo, como tu disseste, há 7 meses. Minha segunda, há 20 dias atrás, não tinha recebido ainda. E com todo esse atraso de salário. Todos eles também têm compromisso também nas suas vidas. E, de certo, o diretor, de certo, respondeu nessa linha para ele. Porque cabe a ele, o vereador Tales, que está reclamando, e o executivo, dar uma gestão condizente para o hospital. É responsabilidade deles, não de ninguém mais. Eles têm que avançar. Eles têm que pegar, e se for o caso, botar dinheiro no hospital. E é bom que bote esse ano, porque o ano que vem vai ter uma dificuldade muito grande de receita, que eu não sei de onde é que vai acontecer isso aí, não sei o porquê que eles estão fazendo essa estimativa. O Montenegro estava sempre num crescente, agora vai ter uma dificuldade tremenda, e se for assim, claro que vai ficar muito difícil. Mas hoje tem 400 e poucos milhões, que pode ser aplicado uma boa parte, em vez de asfalto e outras coisas, não contrariado com asfalto em alguns lugares, mas contrariado muitas vezes que as prioridades são outras. A saúde, hoje uma garota, houve um acidente às 6 horas da manhã, 6h15 na minha esquina lá, e aí eu peguei e levantei, e aí eu olhei e vi que tinha alguém caído no chão lá, e o carro lá adiante parado, e eu liguei para a brigada, liguei para o SAMU. E agora eu fiquei sabendo de meio-dia que era uma guria que é amiga da gente, filha da Anne, do Luiz, dona da Bom Apetite ali, a Duda, e ela quebrou perna e tudo. Saiu dali, foi para onde? Foi ali e já levaram diretamente para a Canoas, porque tinha traumatologia. Então, quer dizer, que só falaram em trauma que estão repassando e tudo, mas isso não está acontecendo, então, porque se braço quebrado, então o município teria que ter os médicos de acordo. Não tem. Eu digo município porque o hospital HM, mesmo sendo, mas ele é filantrópico, e sendo filantrópico, ele depende de verbas dos outros. Goste ou não goste, queira ou não queira, mas está sendo mal gestado, isso não interessa. Vai lá para dentro gestar, então, ajudar, fiscalizar o dinheiro, onde põe dinheiro. Mas tem que ser colocado o dinheiro no hospital, porque o hospital é a coisa mais importante que nós temos no Montenegro. A saúde não marca, a doença não marca a hora, e a saúde não tem preço, tia. O HM é fundamental, e vem há 80 anos servindo a comunidade de Montenegro, e agora, nos últimos tempos, havendo todas essas histórias, e aí vem o próprio vereador criticar. Ele deveria ser criticado, ele deveria criticar o executivo, eles deveriam se unir, os 10 vereadores, e criticar o prefeito, que não bota dinheiro ali, e não resolve essa questão. O município tem que resolver. Então, o meu entendimento é pertinente a reclamação do diretor do hospital, por ele ter criticado, e deveria, em vez de criticar, ele deveria fazer a gestão, ajudar a fazer a gestão para resolver esse problema. Legal. Marileia Vargas, como é que tu vê essa questão do Hospital Montenegro? Pois então, o que nós sempre há muitos anos vemos, né, na mídia, é que o sistema está em crise, o sistema de saúde de Montenegro está em crise, né, o hospital está em crise. Bom, o que eu penso sobre isso é que se nós sabemos que está em crise e não é de hoje, alguma atitude deveria ser tomada nesse sentido. Nós temos os conselhos, o conselho, né, da saúde, nós temos o nosso legislativo, nós temos o nosso executivo, nós temos todos os caminhos para buscar uma solução para a crise, né? E não creio que a solução
seja colocando situações de pessoas que passaram dificuldades nos seus atendimentos. Acontece muito, não deveria, as pessoas não merecem o que está acontecendo com o nosso hospital, não merecem, somos contribuintes, né? Estamos ali, se é dito que a saúde é a prioridade, por que isso não acontece? Então é nisso que eu acredito que deva se focar, né? Em saber as causas dessa crise e como, né, juntos, porque não tem como ser somente o legislativo, somente o executivo, ou somente o conselho, ou as pessoas gritando por socorro o tempo todo. Sim. Não, é um conjunto, né? E nós, enquanto comunidade, enquanto moradores, temos sim que cobrar, que estar em cima, que se tiver que criticar, se tiver que exigir, né? Não sou contra expor, né, o problema. Então, se a pessoa estava lá, está se sentindo desprotegida, e se a única arma dela é fazer um vídeo e colocar que ela está lá, não sou contra, mas eu sei que não é esse o caminho. Então, eu acredito que somente com a união desses grupos, né, é que a coisa de fato irá funcionar. E não tem como acabar com uma crise sem saber a causa dessa crise. Então, a causa precisa ser descoberta. Muito bem. Posso complementar? Sim. Ainda sobre esse assunto, pessoal, pegando o gancho do conselho, eu acredito, assim, nisso que você falava, que as pessoas estão perdendo completamente o senso de cidadania. Está sendo muito mais fácil chegar num político e pedir para ele fazer o que é teu papel. Se o Conselho de Saúde, pelo menos no tempo que eu participei, ele abre espaço para o cidadão ir lá e fazer a sua reclamação, por que tem que usar um político? Se o cidadão tem esse direito e o Conselho tem a obrigação de levar o assunto adiante. Então, acho que nós estamos com falta de cidadania, sabe, para exercer os direitos da gente sem usar a mediação dos políticos, gente. Eles são nossos representantes, eles são, mas nós temos plenos direitos constitucionais de fazer também esse papel de cidadão. Legal. Leonir Ávila diz assim: quando precisei do HM, sempre fui bem atendido. Liliane Franco dando boa noite. O Leonir diz assim: os municípios que utilizam o HM deveriam ajudar financeiramente o mesmo. A Jasmine da Silva, parabéns aí pela palavra do Sérgio, nosso colega aí do lado, vocês falaram tudo, vocês são a nossa voz do povo, parabéns, programa abençoado, grande Jasmine, obrigado. Suzana Souza, boa noite a todos. Belkis Beck, o Clóvis tem razão, temos discutido muito essa situação do hospital, mas não resolve bater a boca na mídia. Claudete Baques da Silva, sem esquecer que o HM é regional, é verdade. Adriana Adri, boa noite, obrigado a todos. Obrigado a todos pela presença. Nós vamos mudar de assunto agora e nós vamos falar sobre a Feira do Livro de Montenegro. E a bênção que nós temos aqui é a patrona daqui, tá patrona da Feira do Livro. Que honra aí pra gente. Que honra pra gente estar tá chique o negócio. Aconteceu o seguinte, a Feira do Livro de Montenegro sempre acontecia no mês de novembro, juntamente com a Feira da Capital. Então a prefeitura resolveu puxar um mês antes, para o mês de outubro, né? Para não concorrer com a Feira da Capital. Vou começar com a nossa patrona, falando da importância dessa troca. Como é que tu viu essa troca para os escritores? Eu acho que é positivo, né? Porque a ideia é não concorrer lá com o Capital, né? Exatamente. Essa troca, ela está sendo muito positiva, né, tanto para os escritores, mas como para o município como um todo, né? Justamente por conta do que foi dito, que a feira sempre era concomitante com a feira de Porto Alegre, que já tem toda a sua tradição, a sua grandiosidade, e quando vem a questão dos livreiros, qual é a intenção? É que eles participem aqui conosco da nossa Feira do Livro. Mas concorrendo com Porto Alegre não temos muita chance, né? Então, qual foi a intenção, né? Trazer para o mês de outubro
e não ficar junto, então, com a Feira do Livro de Porto Alegre. E se não tivesse sido feito isso, ia basicamente assim ficar na mesma semana, porque eles lá serão do dia, se não me engano, de 6 de novembro a 15 de novembro, né? E aí ia pegar junto com a nossa semana aqui. Então antecipamos para outubro, para que então a gente possa fazer assim um evento mais grandioso, assim, com a participação de mais pessoas, né? A Janete Lancina está dizendo assim, essa patroa é maravilhosa, olha só que bacana. Obrigada, Miriam. Beijo. E Marileia me diz assim, estão perguntando aqui, a Feira do Livro vai voltar para a Praça Rui Barbosa? A feira vai voltar para a Praça Rui Barbosa. Que bacana, é ali o lugar dela, né? Foi feita uma experiência interessante até, a experiência que foi feita ali na região do Centro de Cultura, né? No ano passado, né? Mas esse ano está confirmado aqui para a Praça. Sim, está confirmado. Está confirmada para a Praça Rui Barbosa. E os escritores montenegrinos, os livreiros, adoraram essa ideia de antecipar, né, a Feira do Livro. Adoraram. Sim, eu não conversei com todos os escritores, mas com a grande maioria, assim, com os quais eu conversei, assim, concordaram plenamente, né? Acharam importantíssimo, até por conta da participação também na Feira de Porto Alegre, né? E daí, sim, podem participar lá e aqui, perfeito. Lá e cá. Legal. Silvana, me fala aí sobre essa novidade da Feira do Livro de novembro para outubro. Bacana, né? Bacana. E a volta para a praça. E a volta para a praça, que é um lugar bastante público e admirado pelos montenegrinos. Aliás, a praça está tão judiadinha, para a feira poderiam plantar umas florzinhas, Silvana, dar uma limpada. eu sou do tempo... Tinha aquário. Não, eu vou te explicar. Atenção, prestem bem atenção, telespectadores. Eu sou do tempo de que havia grama na praça e havia uma plaquinha. Não pise na grama. Hoje as pessoas fazem questão de andar por ali. Porque não tem mais grama. Não tem mais grama. Não tem mais nada, a praça está feia. Mas a ideia é ótima, porque acaba gerando, né, uma certa concorrência com a de Porto Alegre, que é muito tradicional, muitos anos, e acaba esvaziando um pouco, principalmente o público adulto, porque as crianças, as escolas se articulam para participar da feira, né? E eu quero trazer bem rapidinho a experiência que eu compartilhei contigo. Como meu primeiro lugar de trabalho na prefeitura foi a biblioteca pública, lá pelos idos de 90, 91, a dona Lilian Shelkoff era a nossa diretora. Ela organizou um primeiro experimento assim, de feira do livro, que foi aonde é o saguão hoje do teatro. Aquilo era aberto, eram dois prédios separados, né, que depois fizeram a junção ali em cima e a parte de baixo. Naquele miolo a gente fez a primeira feira do livro. Talvez ainda na biblioteca tenha os relatórios desse acontecimento, talvez sim, talvez não. Mas foi uma experiência muito bacana para a época, muito arrojada e muito simples. Uma coisa bem caseira, não é essa coisa assim organizada, bacana que a gente tem hoje com patrono, tudo. Foi um experimento assim, bem caseiro, mas muito bacana, assim. E o interessante é que as pessoas participem da feira, porque é através da leitura, pessoal, que a gente abre nossos horizontes, né, que a gente abre o nosso pensamento. Fantástico. Que a gente consegue entender as coisas que estão acontecendo no mundo, a gente consegue entender os nossos direitos, por que a gente tem direitos e deveres como cidadão, né? Então, leiam, participem da Feira do Livro, e é um orgulho hoje estar aqui com a nossa patrona, né? Que legal. Sérgio Fier, bela notícia que a feira está voltando para a praça, né? Eu gosto muito da notícia de que foi defasado com Porto Alegre, né, para não fazer uma concorrência, porque não seria... Nós não somos competitivos, né? Nós temos que andar com essa Feira do Livro mais uns 30 anos, né? A Feira do Livro de Porto Alegre tem quanto? Mais de 50? E quando os meus filhos eram pequenos, os primeiros livros que eles puderam comprar com um dinheirinho de mesada e tal, foi na Feira do Livro em Porto Alegre. A minha também. Então nós íamos a Porto Alegre, era um programa. Mas esse programa a gente ia não só por causa das barracas dos livros, que a gente iria andar ali, mas também porque tinha uma praça de alimentação, porque tinha um showzinho de não sei quem, tinha o debate com o escritor, sabe? Tinha a sessão de autógrafos, uma série de coisas que formavam um sistema ao redor do livro.
um sistema ao redor do livro. Então, nessa condição, a minha sugestão, eu coloquei isso já num debate outro dia aqui, que, claro, esse ano não, mas assim que a gente preparasse a nossa Estação Cultura para receber a Feira do Livro. Já teve uns 4 ou 5 anos atrás. Que a gente poderia montar esse ecossistema livreiro, vamos falar assim, ou de literatura, né? Com um teatro de fantoche, com um teatrinho com não sei o quê, e coisa para a gente formar as nossas crianças a criar hábito de leitura. Né? Eu estou formando agora a minha neta para leitura, mas assim, a gente brinca fazendo inclusive teatrinho de contos e de outras histórias fantoche, e tal. Né? Então a gente precisa agregar coisas ao redor do livro, porque as pessoas não vão vir só para comprar um livro que está numa banca. Então, tudo isso faz parte. Então, eu acredito que no futuro a gente deveria aproveitar esse espaço maravilhoso que a gente tem, que chama Estação Cultura. Que está abandonado também. E que está abandonado, né? A praça também está um pouco abandonada, mas a minha opinião é por aí que eu acho que a gente tem que caminhar. Muito bem, eu quero fazer uma correção que não poderia ter cometido esse erro, né? Ao saudar a presença da Marileia aqui, citando que ela é a patrona da Feira do Livro, eu me esqueci de dizer que a minha querida amiga, a professora Nica, é a homenageada nesse ano da Feira do Livro, né? Merecidíssimo, né? Foi durante alguns anos diretora da biblioteca, teve uma carreira fantástica como diretora do São João Batista e é a homenageada da Feira do Livro desse ano. Foi diretora da biblioteca até ano passado? Exatamente. Ou melhor dizendo, diretora da biblioteca, não da Feira do Livro. A minha neta diz que ela é a bibliotecária preferida da Nina. Uma pessoa muito querida, meu Deus do céu. Ela vai lá eu fui contadora de história na biblioteca, sabia? Ali na parte de baixo, né? Biblioteca infantil, né? Eu lembrei. E a minha filha também levava na Feira do Livro. Hoje ela é uma leitora, assim. Imagina o espaço para levar as escolas, para fazer show com as escolas. Né? Show que eu quero dizer não é trazer os sertanejos. Eu estou falando de teatros, de fantoche, de coisa voltada para o público que lê. Artista não falta nessa cidade. Exato. Olha só, a Lila Mota diz o HM não é regional. É para ser, né? O nome é HM regional. Márcio Kunz, esse ano a feira poderia ser na praça. Vai ser na praça. Janete Lancina, os livros devem ser a principal atração. Liliano Franco, parabéns, Marileia Vargas. Valeu, Lili. Leonir Ávila, Feira do Livro na praça é a melhor. Jorge Fernandes, boa noite. Hoje estou assistindo o programa, talvez aprenda um pouco. Boa aí, Jorge. Márcio Kunz, mas esse mês tem festão no parque, diz ele, né? Júlia Catielli, boa noite a todos. Clóvis Domingos, me fala aí sobre a Feira do Livro. Eu ia fazer uma pergunta que eu sei que ninguém vai saber responder. A Baleco foi a primeira Feira do Livro em Montenegro. E é o ano? O ano da primeira. Aquela do experimento foi... A primeira Feira do Livro oficial. Oficial, não, essa não foi. Ninguém vai saber responder. Tu sabe? Não, eu sei uma parte. Eu sei que o Ciro Miller... Deixa eu procurar o Ciro Roque Miller, pai do Sandro. Roque Miller, pai do Sandro. Quando era do Lions. Vou perguntar pro Google aqui, tá? Fala aí. E ele pegou e me propôs, eu era livreiro. Eu tinha uma distribuidora de livro em Montenegro. E o Ciro era um cara muito querido, muito buscando coisas. E criativo, né? Muito criativo. Pai do querido Sandro. E ele pegou e disse assim, me ajuda a fazer uma feira do livro. Os teus livros tu traz lá de Porto Alegre, da tua editora, e vamos fazer uma exposição na praça em nome do Lions e mais os livros da biblioteca. Eu vou fazer um trabalho forte isso aí. E eu peguei e me dispus a pegar e levar para ele, trazer para cá todos os livros que eu tinha, mas não com a intenção de vender, mas com a intenção de dar publicidade a uma feira do livro. Que ele fez, isso deve ter sido mais ou menos em 74, 75, Aonde? 76, na praça. É mesmo? Na praça. Meu Deus, cara. Na Praça do Montenegro, capitaneado pelo Ciro Miller, que era do Lions Club. Eles devem ter isso em ata, alguma coisa deve ter. Eu não me lembro nem o ano mais, porque eu estava atribulado, procurando ganhar dinheiro. Foi um ramo que me deu muito resultado. Eu trabalhei 20 e poucos anos com livro. E graças a Deus, tudo que eu tenho praticamente ao livro. Entende? Claro, eu vendia livro todo o Rio Grande do Sul, tinha vendedores na estrada, um monte de gente.
Então, mas eu tive resultados muito bons. Mas ali não era a intenção. Ali a intenção era fazer uma coisa de disposição, de chamar a atenção para uma feira que eu não sei quando é, por isso que perguntei quando é que começou. Eu acredito que deve ter sido por em torno de 2000, 2002. Então ele foi pioneiro mesmo. Então Sim, isso foi 74, 75 deve ter sido. Não é muito A difícil. oficial, né? Não é muito difícil a gente saber Oficial. qual foi a primeira, porque nós estamos na 18ª edição. Então são 18 anos. Então é novo, então é 20 anos então. 2025 menos 18. É novo. É 2000 então, começou em 2003, 2004. E o Ciro Vila fez aquela vez Por volta em de 2002. 74, 75, 76. Isso deve ter, deve ter o livro de ata, certo, no Lines. Sim, Mas então voltando ao que interessa, né? Isso passou, já é. Não, mas é bacana registrar, né? Mas o Ciro era criativo, o pai do Sandro Milo, amigo da gente. A feira na praça é o ideal. É como também nós falamos que lá devemos ter uma festa tradicional, uma identidade, e também local com identidade, tudo com identidade, para ficar a pessoa sabendo daqui 20, 30, 40, que vai ser sempre no mesmo lugar. E também a Feira do Livro, também, a estação está fora do circuito, a praça. As pessoas estão passando, estão se movimentando. É central. Então, tem razão nisso. Valoriza o evento. O resto vai ter que procurar. E aí você sabe que procurar a educação é muito difícil. As pessoas vão ser obrigadas. O que dava para fazer? Unir as duas ideias. Reforçar a praça, até porque uma vez por ano ela ia ser embelezada. Isso era ótimo. Pelo menos uma vez por ano, né? Mas fazer uma pré-feira. Por que não trazer uma pré-feira na estação? Fazer um chamamento para a feira, entendeu? Tudo bem, eu estou Dá falando para fazer as duas que eu coisas. acho que o ideal é continuar. A pergunta que eu me faço é por que ela saiu da praça e foi para Foi fazer um teste. Então, Além da questão do teste, teve também as questões assim do espaço ali. Ano passado? Por conta da enchente. Pode ser. Alguma coisa, não é? Olha só, concluiu para você. Concluí. Tá, olha só. Mais ou menos isso aí. Jorge Fernandes, houve alteração no nome do hospital para agregar um nome regional, mas não tem nada de regional. Nelly Vargas, boa noite a todos. Jorge Fernandes, como dizem na fronteira, a China é a mesma, o que mudou foi o penteado. Isso com relação ao nome do hospital. Suzana Souza, penso por que os CCs não fazem um mutirão na praça para plantar flores e arrumar tempos. Arrumaram como o tempo do Paulo Azeredo foi feito. Márcio Contos, uma ótima ideia. Sábado e domingo. Vamos trabalhar. Gente, nós vamos mudar de assunto agora porque é o seguinte, o secretário da Fazenda, meu querido amigo Fila, ele deu a seguinte informação, porque vai ter a reforma tributária, né? Em 2025, a previsão de retorno do ICMS de Montenegro é de 146 milhões e com a reforma tributária a previsão é que caia para 74 milhões. É uma queda brusca na arrecadação de ICMS do município de Montenegro. Então, o que foi informado por uma empresa que faz a consultoria para a prefeitura, de que deve ser fortalecido os serviços locais. Então, a prefeitura vai ter que fazer um trabalho para fazer com que as pessoas comprem em Montenegro, vai ter que fortalecer o comércio para poder aumentar esse retorno de ICMS, porque a queda vai ser brusca. Então eu quero a opinião de vocês, vou começar com o Sérgio Fira. Então a informação correta é o seguinte, segundo a Secretaria da Fazenda, vai cair o retorno de ICMS de 146 para 74 milhões, que é um valor considerável. O ICMS. ICMS. E aí que está a questão. Para que seja compensado isso, vai ter que ser feita uma campanha para que as pessoas comprem cada vez mais em Montenegro para fortalecer o retorno de ICMS para cá. Eu não sei direito, eu não conheço o conteúdo dessa reforma tributária que está sendo proposta ou que está sendo colocada, mas me parece que vai privilegiar a região de consumo e não a região de produção. De serviço, exato. Então, se nós queremos uma maior arrecadação em Montenegro, nós temos que consumir em Montenegro. Então, acho que esse é o conceito, né?
Mas a gente precisa, eu entendo que uma das coisas que a gente mais precisa fazer aqui é buscar o desenvolvimento de Montenegro. Montenegro tem uma posição privilegiada em termos de, inclusive, de posicionamento geográfico, né? Nós estamos numa região, centro de região, né? Nós somos um né? centro. Outro dia eu comentei aqui, se a gente pegar um compasso e traçar um círculo de 50 quilômetros ao redor de Montenegro, nós temos 3, 4 milhões de habitantes. Né? A gente pega aqui Porto Alegre, pega Cocheirinha, pega Esteio, Sapucaia, Novo Hamburgo, São Leopoldo, pega a região da Serra, pega desse lado aqui Lajeado, Taquara, Taquari, Estrela e assim por diante. Então, assim, nós estamos numa posição central. Então, nessa posição central é muito fácil de atrair e também de funcionar em forma radial, né? E não só ao redor da gente, sem a gente... Então, assim, nós temos que... Isso não é uma coisa que vai resolver de uma hora para outra. Se a gente vai ter esse baque, nós não vamos criar um novo desenvolvimento ou uma nova comportamento das pessoas de um ano para o outro. Até porque as pessoas, assim, se Montenegro vai perder a arrecadação porque, né, vai ser rearranjado a forma tributária, o esquema tributário, com o objetivo de ser mais justo. E a gente reclama tanto dos impostos e tal, agora achar ruim que Montenegro vai perder a arrecadação, eu não consigo enxergar isso como coerente, assim, né? Legal. Silvana... Acho que estamos com um enrosco na mão, com um problemão para... Montenegro também tem muitos negócios, ou vamos dizer, muitos empreendimentos que são isentos de impostos. Sim. Silvana, tu achas que essa projeção de que para compensar essa queda na arrecadação do ICMS com a reforma tributária deva ser feita uma campanha para que as pessoas comprem mais na cidade, tu achas que isso vai surtir efeito? Bom, em primeiro lugar, a reforma tributária em si não é uma coisa ruim, acho que precisa ficar dito isso. Assim falando, até parece que é só ruim. Não eu ouço falar 200 anos que é preciso ter reforma tributária. Mas não vai para frente, então é preciso registrar que nem sempre é ruim. De certa forma, vai ser bom em alguns aspectos, né? Sim. E o município, sim, tem que se preocupar, mas eu penso um pouco como o Sérgio, que para as pessoas poderem comprar sem trabalhar, então a produção é importante também, né? Essa questão de trazer empregos, que as pessoas possam trabalhar, eu vejo nos últimos 6 anos, 5 anos, que aumentou muito mais a questão do comércio do que a própria questão de trazer empresas para Montenegro, né? Então eu vejo com preocupação isso há muito tempo, né? Que a falta de empregos, assim, num setor que é a produção, está deficitária, na minha opinião. Assim, legal. Né? Então, rapidinho, nós estamos no final do programa. Então, só o comércio, claro, a CI e a gestão devem se unir, os órgãos, para ver como é que pode melhorar isso. Importante fazer treinamento, pessoal. No meu tempo de jovem, a gente fazia cursinho pelo SESC, atender bem as pessoas. Montenegro tem um problema. Alguns comércios afastam as pessoas, não são todos. Tá? Legal. Só para terminar. Sim. E eu vou dar uma opinião, uma sugestão para o prefeito, a gestão pública. Diminui o CC que vai sobrar dinheiro para a prefeitura. Legal. Clóvis, eu te peço a gentileza de 1 minuto para tu resumir nessa minha pergunta. Tu achas que vai ser rápido ou vai demorar um pouquinho para as pessoas terem a consciência de que tem que comprar em Montenegro? Vai demorar sim, com certeza vai demorar e tem que ter mais atrativo. Se observa, inclusive, que pode passar agora, quando sair daqui, passa na Ramiro Barcelos, muitas lojas grandes, inclusive lojas de rede, com luz apagada. Entende? Nós precisamos iluminar o centro da cidade, fazer ele ficar pujante de novo, enfeitar o centro da cidade, iluminar o centro da cidade, vai iluminar mesmo, deixar dia, para as pessoas saírem à noite, e for as compras, olhar as vitrines. Então, incentivar o comércio a deixar as luzes acesas. Boa. Marilene, 1 minuto para ti, por favor, nessa questão. Então, realmente, assim, eu concordo com todos que já comentaram, né, compuseram ali os seus
pensamento sobre isso e creio que sim, se faz urgente uma campanha, né? E acredito que não seja assim uma coisa que vai ser resolvida, né, de como foi dito pelo Sérgio, da noite para o dia, de um ano para o outro, mas é preciso que haja essa campanha, né, e que possa ser feito alguma coisa nesse sentido para atrair mais as pessoas, né, para este comércio, como as iluminações, enfim, tudo que for possível, né, uma estratégia para... Lembrando que uma saída, então, segundo a consultoria da Prefeitura, para essa queda da arrecadação do ICMS que Montenegro vai ter, infelizmente, né, vai ser o incentivo ao comércio local. Vamos ver agora, fazer o sorteio oficial do Facebook para ver quem vai ser o ganhador, quem vai ser o sortudo que vai lá no café do Coronel Kettmann, podendo levar um acompanhante. Eu só peço a gentileza que me ajude aí no nome da pessoa. Marilé, tu é boa de... Porque eu tô com óculos de pertinho aqui, eu não consigo enxergar lá em cima. Ixi, vai, agora Angelita. Angelita? Minha amiga Angelita. O Sérgio é uma fera. Angelita, a partir de amanhã pode ir lá no... Uma boa lente, né? Pode ir lá no teatro. Sérgio, valeu pela presença, Sérgio Clóvis Domingues. Marilé, parabéns pelo posto aí, querida. Silvana, muito obrigado mais uma vez. Fique agora com a maçonaria ao vivo aqui na TV Mão. Obrigado pela audiência e até mais. Eu tive um insight durante o programa.